Livro de 1 Reis, capítulo 18, verso 17 e 18. Quem achou diz amém? Quando Acabe viu Elias, disse: então é você o perturbador de Israel. Elias respondeu: eu não tenho perturbado Israel. Quem tem perturbado Israel é você e a casa de seu pai, porque vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Irmãos, eu quero falar um pouco da trajetória de Elias até o Monte Carmelo, começando por esse texto como base. Nós olhamos para nós hoje como igreja, e algum tempo atrás nós éramos conhecidos como protestante, igreja protestante, que protesta, igreja que tinha algo para falar, que tinha um protesto para se fazer. O tempo se passou, a gente virou gospel, virou mais amigo, mais compassivo, mais pacífico, e com o passar do tempo fomos perdendo a prática de perturbar, causar um alvoroço. Elias, conhecido como o leão de Deus, ele causou um alvoroço, ele perturbou o reinado de Acabe. Acabe era um rei perverso, um rei que não tinha temor a Deus. Acabe foi pior do que todos os reis que reinaram antes dele. Filho de Orim, seu pai foi terrível. Acabe foi bem pior do que o seu pai, e não só pior do que o seu pai, pior do que todos os reis antes dele. Para piorar a situação, Acabe se casa com uma mulher pagã, uma mulher que não tinha também temor a Deus. Pelo contrário, quando a Bíblia vai falar dela, a Bíblia usa Jezabel como a tipificação do mal, aquela que manipula, aquela que gosta de mandar para que as pessoas façam o que ela quer. A gota d'água foi o casamento de Acabe com Jezabel. Ele casou com uma mulher que gostava de mandar, gostava de manipular, sabia. E ele, apaixonado por ela e também para fazer aliança política, se casou. Ela trouxe a sua herança espiritual. Ela era sacerdotisa de Baal e também de Acera. Acabe permitiu construir um templo em Samaria, em Israel, para Baal, instituindo o culto. Agora não era mais um único Deus, não era mais Senhor Jeová, agora tinha Baal. Quem quiser adorar Baal, pode adorar. Quem quiser adorar a Acera, também foi erguido postes ídolos para quem quisesse adorar. A adoração a Deus já não era mais exclusiva. Quem quiser adorar a Deus, adore. Quem quiser adorar a Baal, adore. Quem quiser adorar a Acera, adore. Então Acabe foi esse rei que instituiu o culto. Ele oficializou o culto a Baal por causa da sua esposa. Também foi no reinado de Acabe que Israel viveu as piores crises: declínio espiritual, declínio moral, financeiro, seca, uma miséria terrível. Tudo por conta que Acabe se associou com Jezabel, tirando a adoração exclusiva a Deus e agora tornando popular o culto a Baal. Quem quiser, escolha qual Deus quer adorar. A nação que era monoteísta, só tinha um Deus, agora fica politeísta, acredita em vários deuses.
não havia mais exclusividade. Acabe promoveu a idolatria na sua terra. E por causa da idolatria, Deus levanta um homem. Deus levanta um homem, com seu nome é Elias. E quando o pai dele vai apresentar ele, registrar ele, põe esse nome, Elias. Não há outro Deus, o Senhor é Deus. Imagine que no tempo onde a adoração poderia ser para qualquer Deus, da escolha da pessoa, aparece um homem com um filho pequeno, recém-nascido, para colocar um nome. E ele poderia colocar um nome que adorasse a Baal, estava na moda. Um nome que exaltasse a Baal. É como hoje, o jogador que está na moda, você vê que cresce uma grande quantidade de crianças com o nome daquele jogador. Um ator famoso, uma autoridade, porque o nome que está na moda é o nome que se coloca. Então provavelmente o nome daquela época na moda era algum nome que dissesse que Baal era o Senhor, exaltado seja Baal. Mas aí o pai de Elias coloca esse nome dele, só o Senhor é Deus, não há outro Deus, Deus ainda é Deus. E cresce Elias, e é isso que eu quero falar sobre esse homem profeta chamado Elias. Acabe está fazendo o que quer em Samaria, juntamente com a sua esposa, mata quem quer, deixa viver quem quer, toma a terra que quiser, fazia o que queria, destruindo a nação da qual Deus tinha separado. Só que aí no meio do caminho de Acabe aparece Elias. Veja no capítulo 17, verso 1, uma das primeiras aparições de Elias. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Veja, todo mundo adorando a Baal, adorando a Acera, deuses da fertilidade. Um dos exemplos do seu poder, uma das manifestações, era a chuva. A chuva era a manifestação do poder de Baal. Acreditava-se que quando chovia, que dava fruto nas árvores, ficava verde, trazia fertilidade para a terra, e o ser humano tinha a sua existência ali, através do alimento, através das frutas, das verduras e dos animais do campo. Era glória a Baal. Só que aí aparece Elias, e Elias vai mexer logo aonde todo mundo acreditava, por causa da manifestação da chuva. Quando chovia, dizia: Baal está feliz, Baal está de bem conosco, Baal está fertilizando a nossa nação e teremos uma grande colheita. Só que aparece esse camarada, que a Bíblia não fala muito sobre ele, é meio misterioso, não gostava de muita conversa. Aparece diante de Acabe e ele diz o seguinte: não vai haver orvalho e nem vai chover, segundo a minha palavra. Acabe sorri, porque ele servia a deuses da fertilidade. Quem é esse estranho? Quem é esse mortal para dizer que não vai chover? Então Acabe simplesmente sorri, porque Baal é que mandava chuva. Quem é um homem que eu não sei nem qual é o nome dele, para falar a verdade, eu não sei nem quem ele é para dizer que não vai chover. Isso era um golpe no coração da religião oficial do reino, pois eram deuses e deusas da fertilidade. A chuva provava seu poder, e Elias proferiu com autoridade o fechamento dos céus, para não cair chuva sobre a terra. A seca durou 3 anos e meio, levando isso à ruína econômica de Samaria e de Israel. Veja que coisa, está tudo indo bem, entre aspas,
está tudo ocorrendo como Acabe queria, tudo indo mil maravilhas, naquilo que ele queria, como adorador de Baal. Agora aparece um homem e diz: não vai chover, não haverá orvalho. Ele sorri, só que dura 3 anos e meio a seca. E quando tem seca, a gente sabe que não há fruto, não há água, não há fertilidade na terra. Elias tocou aonde nenhum homem teve coragem, no coração da onde estava a idolatria, causando frieza e destruindo a amizade entre Israel e Deus. Só que depois que Elias fala isso, Deus manda Elias se esconder no ribeiro de Querite. 1 Reis, capítulo 17, verso 3. Retira-te daqui e vai para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Veja que coisa, Elias aparece, traz uma palavra cheia de autoridade, que ele diz: segundo a minha palavra não vai chover. Quando Elias profere essa palavra, Deus traz uma palavra para Elias e diz: vai, te esconde no ribeiro de Querite. O Querite deixou Elias acomodado, porque no ribeiro de Querite tinha pão, tinha carne, tinha água, todos os dias para Elias. Porém, a missão de Deus para Elias era acabar com a idolatria em Israel. Então, a falta de chuva que foi profetizada por Elias fez com que o rio secasse. Veja que coisa, Elias está escondido por ordem de Deus. Só que ainda por ordem de Deus, a situação estava muito agradável, a situação estava cômoda, a situação estava muito boa. Água, pão e carne, todos os dias. Se Elias não andou, ficou só paradinho, Elias até ganhou uns quilinhos a mais, engordou, porque a situação estava cômoda. Só que a vontade de Deus para Elias não era que Elias ficasse a vida toda às beiras do ribeiro de Querite. A vontade de Deus foi que Elias acabasse com a idolatria em Israel. Aí veja que coisa, 1 Reis, capítulo 17, verso 7. E sucedeu que, passando os dias, o ribeiro secou, porque não havia chuva na terra. O ribeiro secando, Elias tinha que se mover, sair daquele lugar e continuar a sua missão. Você já percebeu que tem situação que é cômoda para nós? A gente vai lá, Deus nos usa, e Ele dá uma ordem, a gente volta para o nosso lugar, e de repente a gente se acomoda. A situação fica muito fácil, a situação fica muito cômoda, e a gente começa a perder o foco, começa a perder aquilo que Deus gerou dentro de nós. Só que Deus que mandou o corvo trazer carne, trazer pão, que Deus que preservou a água do ribeiro, é o mesmo Deus que fez a água do ribeiro parar. É o mesmo Deus. Veja que coisa, Deus tem os seus meios de nos impulsionar ao centro da sua vontade, porque Deus nos criou para algo, e aí a gente começa a se acomodar, começa a situação a ficar muito agradável para nós. Só que Deus, Ele tem sempre uma forma de nos impulsionar, e se preciso for, Ele faz com que as nossas palavras, a profecia que Ele gerou em nós, venha sobre nós. Não vai chover. Se não vai chover, não tem água no ribeiro, o ribeiro seca. Elias estava no ribeiro por ordem de Deus, mas a situação agradável não poderia fazer com que ele entrasse na sua zona de conforto.
perdendo o time de Deus. Um grande problema daqueles que são usados por Deus, daqueles que são escolhidos por Deus, do seu povo, é quando perde o time, é quando perde o tempo de Deus. Fez uma coisa, foi maravilhosa, aconteceu, aí depois se acomoda, depois descansa, depois a situação fica cômoda, já sabe como fazer, já sabe o que fazer. Tem pão, tem carne, tem água, está tudo bem. Só que Deus, Ele ainda seca ribeiro para que a gente saia da nossa zona de conforto e entenda o que Ele tem para a nossa vida. Quando o ribeiro seca, isso é aquilo que te faz sentir cômodo. Não tenha medo. É Deus te trazendo para o propósito dele. Imagine se Elias ficasse ali, irmão. Vou virar agora um pescador. Vou virar agora um camponês. Eu vou fazer uma horta. Eu vou ficar por aqui mesmo. Quem sabe até procurar uma mulher para casar, constituir família. São coisas boas. Só que Deus gerou Elias para acabar com a idolatria em Israel. Talvez você está aqui essa noite e está em algum ribeiro da tua vida. Talvez você está aqui hoje, está em uma situação cômoda. Mas eu creio que Deus, Ele trouxe você aqui essa noite para dizer para você: o ribeiro vai secar. O ribeiro vai secar e você vai se mover para voltar para o centro da vontade de Deus. Não precisamos ter medo, porque quando o ribeiro seca, não é maldição, não é porque Deus está com raiva de nós, mas é porque Deus nos ama e não quer que a gente saia do centro da vontade dEle. 1 Reis, capítulo 17, verso 9. Olha a palavra de Deus. Levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Veja, Elias traz uma profecia muito forte, que mexeu com o ego, com a religião do rei. Elias se esconde, por ordem de Deus. Deus seca o ribeiro e diz: Elias, vai para Sarepta. Eu já preparei uma viúva para cuidar de você lá. O Deus que faz o ribeiro secar é o mesmo Deus que já providenciou uma viúva para cuidar de Elias enquanto ele estivesse em Sarepta. Às vezes a gente quer ficar no ribeiro. O ribeiro é cômodo, mas, Deus quer nos levar como um rio que sai de uma pedra, uma nascente, e ele vem seguindo o seu percurso até desaguar ou ter um encontro com outro rio ou com o mar. Deus, Ele prepara o caminho para nós e Ele quer nos conduzir como a correnteza de um rio até desaguar no centro da vontade dEle. O ribeiro de Querite pode ser bom, mas não é o lugar para os profetas estarem. O lugar para os profetas estarem é aonde a palavra de Deus precisa ser profetizada. Às vezes a gente quer ficar carne, pão, água, oh glória a Deus, está muito bom aqui. Mas Deus vai secar o ribeiro para que a gente vá até Sarepta. Vai ter o que lá? Vai ter uma viúva para cuidar de nós. Deus nunca deixa desamparado aqueles que confiam em sua palavra. O que Deus tem para fazer, irmão, Ele vai fazer, e Ele já preparou o caminho para isso acontecer. Jó uma vez disse: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Olhe para o seu irmão e diga assim para ele: o que Deus prometeu, o que Deus tem para fazer, Ele vai fazer. Amém.
Aleluia. Aleluia. Elias está onde agora? Sarepta. Aí Deus traz outra palavra para ele. Capítulo 18, verso 1. E sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai apresentar-te a Acabe, porque darei o quê? Darei chuva sobre a terra. E foi Elias apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. 3 anos e meio de seca, não é brincadeira. Deus manda agora Elias se encontrar com Acabe. Detalhe, Jezabel já estava louca por causa de Elias. Acabe já estava dominado por causa da ira de Jezabel. A ordem era matar Elias. Já tinha procurado em toda Samaria, já tinha procurado em todo Israel. A ordem era matar esse homem que trouxe uma profecia que se cumpriu. Essa era a ordem. Então Deus agora manda o profeta se encontrar com o homem que queria matá-lo. Veja que coisa. Deus manda Elias se encontrar com o homem que estava procurando ele em todo o território. Já mandou a CIA, já mandou a Polícia Federal, já mandou, irmão, os hackers, tudo que você imaginar. Procura aí na internet, procura aí se tem algum rastro dele, alguma câmera pela rua. Ninguém encontrava Elias. Aí de repente Deus diz a Elias: Elias, te apresenta a Acabe. Oxente, fazer o que, Senhor? Avisa ele que eu vou mandar chuva. Irmão, Deus manda Elias se apresentar a Acabe. Mas Elias não vai de mão vazia. Elias vai debaixo de uma promessa: vai chover. Vai chover. Imagine 3 anos e meio, irmão. O texto diz miséria extrema. Elias vai atrás de Acabe. Elias sabia que aquele encontro poderia pôr fim à sua vida, mas em contrapartida ele tinha certeza que o Deus que cerrou os céus tinha poder para abrir as comportas do céu novamente. Irmão, se Deus me deu uma palavra e eu disse que não vai chover e não choveu 3 anos e meio, de quem eu vou ter medo? Se eu estou indo debaixo de uma promessa. Tem coisas que Deus fala conosco e parece que a gente faz que não entende. Tem coisas que Deus tem sobre nós, promessas, que a gente acha que a gente tem que se esconder, tem que ficar com medo. Se esconder é na hora que Deus manda, mas também na hora que Deus manda enfrentar. É preciso enfrentar na autoridade do Espírito Santo, porque estamos debaixo de uma promessa. Vai chover, vai chover. Se Deus tem poder para cerrar o céu, irmão, Ele tem poder para abri-lo novamente. E Elias tinha plena certeza. Quando eu falei no início que a gente hoje não é mais protestante, ficamos mais doce, gospel, é porque parece que a igreja se esqueceu do Deus que tem. É porque parece que a igreja agora tem medo. A igreja agora está dando passos para trás, retrocedendo, com medo. Mas a gente se esquece das promessas que estão sobre a igreja. Então existe tempo de se esconder, mas também existe tempo de sair do ribeiro, ir para Sarepta, sair de Sarepta, se apresentar aos reis e entregar a palavra que Deus colocou em nossa boca. Aí Elias se encontra com Obadias. Imagina, irmão, 3 anos e meio procurando o homem, ninguém acha. De repente aparece ele para Obadias. Aí ele assim: Obadias, avisa a Acabe que eu estou aqui. Não, meu senhor, não faça isso comigo não. Não te contaram não? Eu escondi 100 profetas, 50 e 50, dei carne, dei pão, dei água. Não faça eu morrer não. O homem está procurando você 3 anos e meio.
Aí tu quer que eu vá lá falar com ele que tu estás aqui? Não, faça comigo não. O que é que eu fiz de errado? Aí Elias diz: não, pelo Senhor, hoje eu me apresentarei a Acabe. Obadias vai chamar Acabe. Só que tem algumas coisas sobre Obadias. Obadias era um homem de grande autoridade, era administrador do palácio real, um mordomo e supervisor de tudo que o rei possuía. Veja que coisa. Primeira coisa, a atitude de Obadias foi um ato de coragem, pois servir a Deus abertamente naquele tempo era perigoso. Deus colocou Obadias dentro do palácio. Obadias estava sabendo de tudo. Quando Jezabel disse: mata todos os profetas, Obadias era de Deus, irmão. Obadias era temente. Escondeu 50 na caverna, depois mais 50, e alimentou. Quer dizer, Obadias poderia morrer, mas ele não quis ser um agente secreto. Ele sabia que poderia morrer, mas ele disse: é melhor agradar a Deus do que os homens. Acabe pode descobrir e me matar, mas eu prefiro agradar ao meu Deus, escondendo os profetas. Segunda coisa, Obadias aproveitou a sua posição dentro do palácio para proteger os profetas de Deus. Deus havia colocado Obadias no palácio para, com a autoridade dele, ele preservar 100 profetas. Sabia, irmão, que aonde você trabalha, aonde você está, foi Deus que te colocou lá, e Ele te colocou lá para alguma coisa. Ele te colocou lá com algum objetivo. Às vezes a gente acha que trabalho é só trabalho, vida secular é vida secular. Não. Tem muitos Obadias aqui essa noite que Deus quer despertar para guardar os profetas de Deus. Tem muito Obadias aqui essa noite que Deus tem dado condições para dar pão, para dar água, para dar carne aos profetas de Deus. Às vezes a gente não é profeta, às vezes a gente não é profeta, às vezes a gente não faz o que muita gente faz, mas a gente pode ajudar, preservar, proteger aqueles que estão na frente da batalha. Eu creio que tem Obadias aqui essa noite que estão em pontos estratégicos, em lugares estratégicos da sociedade, para preservar os homens e mulheres de Deus, para escondê-los, para que Acabe e Jezabel não destrua os homens e mulheres de Deus que estão no teu trabalho, que estão perto de você. Eu creio que Deus quer levantar você aqui essa noite como Obadias. Nem todo mundo é Elias, o leão de Deus, mas você pode ser um Obadias que dá água, carne e pão para os profetas de Deus. Chama Acabe, já vem Acabe. Quando Acabe encontra com Elias, olha o que é que ele diz: eis aí o perturbador de Israel. A resposta de Elias: eu mesmo não. Quem tem perturbado Israel é você e a casa do seu pai. Irmão, e esse perturbar não é gritar, não é fazer som alto, não é espernear. Esse perturbar era o castigo de Deus sobre Samaria e sobre Israel. Elias foi acusado de ser perturbador de Israel por Acabe, mas a verdade é que os pecados do rei em desobedecer à lei de Deus é que estava trazendo castigo do Senhor para Israel. Quando Acabe fez aliança com Jezabel, quando construiu o templo de Baal, quando levantou um poste ídolo, a Acera, Deus, irmão, Ele abençoa o rei e o povo quando estão com o coração voltado para Ele. Mas quando o coração está contra Deus, Deus também é contra esse rei. Então que nós possamos orar pela nossa nação, para que o nosso presidente, para que a nossa nação possa se voltar para Deus, como a palavra do Senhor diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor.
Muita gente acha que é brincadeira, não é brincadeira não, irmão. Mas não pode envolver política e religião, pode não. Mas é bom quando o presidente, ele crê e é temente a Deus. É diferente. Acabe estava dizendo que a perturbação, a seca, foi porque Elias gritou: não vai chover. Aí ele disse: ó o perturbador aí. Só que Elias estava bem acompanhado. Em Lucas capítulo 23, verso 5, vai dizer assim: mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galileia até aqui. Quem era esse que estava alvoroçando? Jesus. Jesus estava ensinando a palavra, ensinando corretamente, diferentemente dos fariseus, diferentemente dos falsos mestres. Aí quando se ensina a verdade, o povo diz assim: é um perturbador, é por causa dele que está acontecendo tudo isso. Gritaram e chamaram Jesus de perturbador. Mas tem mais companhia. Atos capítulo 17, verso 6. E não os achando, trouxeram a Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram aqui também. Quem era? Paulo e Silas, perturbadores de Tessalônica, de Filipos e todas as cidades que eles passaram. Atos 16, 20. E apresentando aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Elias não estava só. Elias estava junto com Jesus, Paulo e Silas, perturbadores, não da ordem, da desordem que o mundo se encontra. Pode observar que provavelmente você tem algum vizinho que perturba seu sossego. Provavelmente você mora perto de um bar ou de alguém que coloca aquelas músicas culturais, recifenses, pernambucanas, do passinho, agora hoje, em todas as rádios, e principalmente aqueles que são portáteis. Sempre vai ter algum perturbador, sempre vai ter um perturbador, mas esses são perturbadores da ordem. A igreja não é perturbadora da ordem, a igreja perturba a desordem. Nós, como igreja, devemos trazer alvoroço aonde há desordem. E como é que há alvoroço aonde há desordem? Imagine que aqui hoje esteja tudo apagado e você acende um fósforo. Todo mundo vai ver. Havia uma desordem, a escuridão. A escuridão não existe. Escuridão é ausência de luz. Mas quando a igreja faz o que tem que fazer, acende um fósforo, por menor que seja, a chama do fósforo mostra que há ordem, que há luz. A igreja, nós precisamos perturbar a desordem que o mundo se encontra. Às vezes a gente quer muito organizado, às vezes a gente quer ser light, a gente quer ser um crente 007, a gente quer ser um crente muito tranquilo, a gente quer ser um crente muito amoroso, um crente muito pacífico, um crente que não faz nada. Elias era o leão de Deus, porque ele tinha coragem de falar uma mensagem que 100 profetas, que 7.000 profetas não tiveram coragem. Não vai chover, segundo a minha palavra. Você é que é um perturbador. É você que traz desordem aqui para Samaria. É por causa de você e da sua casa que Samaria está sofrendo. Quando nós olhamos isso, a gente faz uma pergunta para nós: e nós? Será que estamos perturbando alguém? E perturbando, nunca leve para o lado ruim, traga para o lado bom. Porque Elias nunca perturbou Samaria. Elias nunca foi um menino para sair gritando, batendo lata no meio da rua. Elias era um homem de Deus que falava a verdade. Pode observar na sua roda de amigo, na sua casa, em qualquer lugar onde você estiver. Ouça o que as pessoas têm para falar
e depois fale biblicamente. Fale biblicamente. Tente falar alguma coisa que a Bíblia diz. Essa semana semana que passou, colocaram no Face uma foto de 2 homens e dizendo: toda forma de amor é válida. Eu disse: tá bom. Chamei a pessoa no domingo e eu falei para ela assim: imagina se teu noivo arruma outra pessoa, se apaixona por ela e ama ela, e chega para dizer para você: eu estou amando outra pessoa, mas eu também te amo, e eu quero conviver com você e com ela. Você vai aceitar, não vai? Ela disse: eu mato ele. Muito bem, então você acaba de comprovar que nem toda forma de amor é válida. A gente precisa confrontar o que o mundo está dizendo. Ou a gente confronta com a verdade e nos tornamos perturbadores da desordem, ou nós seremos alguém como aqueles 100 profetas que estão cômodos, protegidos, guardados, mas que não tem relevância nenhuma em Samaria. Você não ouve falar dos 100 profetas. Eles estão lá guardados, eles estão lá protegidos. Tá, e daí? Mas Elias, o leão de Deus, tem uma palavra de Deus para Samaria inteira. Tem uma palavra. Ele se reúne com Acabe e ele diz assim: Acabe, chama Israel inteiro, representante da nação. E o que mais? Os 450 profetas de Baal. E chama também o de Azera. Para quê? A gente vai subir o Monte Carmelo, e uma vez por todas a gente vai saber quem é o Deus verdadeiro. E detalhe, viu? É só um. Ele diz, a Bíblia diz: eu sou só um profeta. Os profetas de Baal são 450. Chama eles. Acaba e diz: agora eu pego esse profeta, agora eu acabo com a vida dele. Reúne os representantes de Israel, chama os profetas, sobe o Carmelo. Como é que vai ser, Elias? Vai ser da seguinte forma: escolha um novilho, faça um altar, pegue madeira, só não ponha fogo. Ore, reze, faça macumba, faça o que você quiser. O Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. É só isso? Oxe, está bom demais. Imagine 400 homens gritando, irmão. 400 homens orando. Oxe, Baal vai responder rapidinho. Vai. Elias, tem mais, comece, que eu estou em menor número. Vocês são mais, comece. Aí eles começam. Corta o novilho, prepara a madeira, o altar está pronto, vamos embora. Grita, chora, bate tambor, joga água, faz isso, faz aquilo, faz o que vocês quiserem. Se corta, derrama sangue, faz o que vocês quiserem. E Elias só esperando. Quando der a hora do sacrifício, é a minha vez. E eles começam a manhã toda. Aí Elias faz assim: oxente, cadê Baal? Tirou férias, foi? Cadê Baal? Está meditando? Ou ele está ocupado? Grite mais alto. E você sabe que quando tem alguém chato no nosso pé, que fica duvidando da gente, a gente vai com mais força, né, irmão? A gente vai com mais raiva, a gente quer mostrar que pode. Aí se corta, grita mais alto: eita, cadê Baal? Vai lá, faz isso aí mesmo. Fanáticos. Só que tem um detalhe. Ali, irmão, era a hora de mostrar quem é Deus. Ali era a hora, irmão, de separar os meninos dos homens. Ali não era mais a hora de ficar brincando. Deus tolerou até aquele dia. Mas naquele dia foi o dia de Deus se revelar como o único Deus verdadeiro. Quando dá 3 horas da tarde, é hora do sacrifício. Tá bom, parem aí, agora é minha vez. Aí a Bíblia vai dizer, capítulo 18, verso 30: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. E Elias restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Aí você pode perguntar: mas irmão, tinha um altar lá? Tinha. O altar que Elias restaurou era usado por membros
remanescentes fiéis de Israel, que adoravam o Senhor em secreto. Irmão, sempre vai ter alguém, irmão, em tempo de imoralidade, em tempo de crise, em tempo de perseguição, em tempo de seca, sempre vai ter os remanescentes. Sempre vai ter os remanescentes. Se prostra Baal, grita Baal, mas sempre vai ter alguém na sua casa de joelho, orando e dizendo: Senhor, tem misericórdia da igreja, tem misericórdia da minha família, tem misericórdia da minha nação, Senhor, olha para o meu povo. Aleluia. Sempre vai ter. O altar havia sido destruído. Capítulo 19, verso 10. E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos céus, porque os filhos de Israel deixaram tua aliança, derrubaram o quê? Os altares, e mataram teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para tirar. Elias orando. Só que Elias, ele restaurou o altar, santificou o altar, limpou o altar, restaurou, reformou o altar. Você pode observar que o que a gente está falando aqui é sobre a restauração de uma nação. E para a restauração de uma nação, Deus tem os seus leões escondidos. Deus tem aqueles que rugem como leão, que tem a força de um leão, e que quando eles se despertam, irmão, ninguém segura. Ninguém segura. Só que aí a restauração não começa pela briga, pela guerra, começa pela restauração do altar. Começa pela santificação do altar. Toda restauração começa pela restauração do altar. Do altar. Se você quer que Deus mande chuva para a tua vida nessa noite, se você quer que Deus derrame chuva sobre o Brasil, que possamos restaurar o nosso altar, que possamos santificar o nosso altar, para que Deus derrame da sua chuva. Talvez Elias estava se lembrando de uma promessa. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 13 e 14. E se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, olha aí, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Elias disse: Deus tem uma promessa. Deus fez em Salomão, Deus pode fazer novamente comigo. Vou restaurar o altar, porque Deus ainda pode responder com fogo. Aleluia. Lembra que essa noite, as vezes que você orou e Deus operou. Lembra que esta noite, as vezes que Deus te usou. Lembra que essa noite, as vezes que Deus fez milagre através de você. Para quê, Diego? Para você continuar restaurando o altar. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Verso 36. Sucedeu que no momento de oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, manifesta-te hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra fiz o quê? Todas as coisas. Tudo, irmão, se esconder, aparecer, falar, ficar calado, era Deus conduzindo Elias. Então Elias disse: Senhor, tu és um Deus de aliança.
Tu és um Deus de aliança. Tu és o Deus de Abraão, Tu és o Deus de Isaac, Tu és o Deus de Israel. Mas hoje eu quero que Tu mostre que Tu és o Deus de Elias. Aleluia. Irmão, tem hora que a gente ora, e a gente ora bonito. Senhor, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, tá bom, mas eu quero saber se é o Teu Deus. Eu não quero saber se é o Deus dos Teus pais. Eu não quero saber se é o Deus de Abraão. Eu quero saber se Ele é o Teu Deus. Oração bonita, irmão, não engana Deus. Não adianta orar e dizer: Senhor, Tu és transcendente, Tu és soberano, Tu és... Ele pode ser o que for. Eu quero saber se Ele é o Teu Deus. Se você tem intimidade com Ele, se você ouve a voz dEle, se você é guiado por Ele, se você acredita que é Ele que te impulsiona para fazer o que você tem feito, para você olhar e dizer: espírito maligno, Deus de meus pais, mas também o meu Deus, sai em nome de Jesus. Aleluia. Deus estava querendo se revelar, e Ele encontrou um leão na terra que Ele havia gerado. Foi Deus que gerou Elias. Só há um Deus, não há outro Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Prepara o altar, pega a água, bota a água de novo. Elias doidou, foi: põe água de novo. Mas para que Elias quer água? É para fogo. Não, põe água, rapaz. Bota mais água aí. Verso 38 e 39. Elias orou: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, manifesta-te hoje como o meu Deus. A resposta de Deus: então caiu fogo e consumiu o holocausto e a lenha, as pedras, o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Aleluia. Irmão, não caiu só fogo não. Não só pegou fogo não. O fogo consumiu tudo que estava sobre o altar. Por quê? Porque depois alguém ia pegar uma pedrinha e dizer: essa pedrinha é do altar de Elias. Essa água aqui foi do altar de Elias. Deus disse: não, eu não quero meio termo, eu não quero interferência, eu quero ter contato com o homem pessoalmente. Aleluia. Você não precisa de intermediário, você não precisa de coisa. Deus quer se manifestar na sua vida para que as pessoas vejam e digam: verdadeiramente ela é uma mulher de Deus, verdadeiramente ele é um homem de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quando eu leio esse texto, eu me lembro da nossa experiência lá no Arruda. Éder fez um culto na frente da macumba, e eu nem sabia que era macumba. E a gente está lá cultuando, adorando a Deus. Daqui a pouco o tabaco batendo. E eu disse: meu Deus do céu, tem alguma coisa estranha aqui. Tem alguma coisa estranha aqui. E a gente cantando. E no outro lado a tabaco batendo. Daqui a pouco vem um homem do lado de fora e joga uma água perto da gente, que parecia mais álcool, eu não sei nem o que era. Aí eu disse: pronto, me lembrei de uma palavra. O Deus verdadeiro vai responder com fogo agora. Vamos cantar mais alto, vamos dar glória mais alto. Quem fala em língua se prepara, já fala em língua. E a glória de Deus desceu, e minutos depois a tabaque parou, a macumba parou, e o nome de Deus foi glorificado. O nosso Deus responde com fogo. O nosso Deus é um Deus que é fogo consumidor. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia.
Quando Deus responde com fogo, o povo começa a dizer assim: o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Porque quando Deus encontra leões na terra, Deus manifesta o seu poder e o nome dele é glorificado, para que todos entendam que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Acabou? Não acabou não. Prende todos os profetas de Baal, prende todos os profetas de Azera. Faz o que, Elias? Leva lá para a beira do ribeiro, prende tudinho e mete a espada, mata tudinho. Daqui a pouco Deus dá uma palavra para Elias: Elias, lembra da promessa? Sim, Senhor. Avisa Acabe: Acabe, desperturbador, vai para casa, come, se alegra, porque vai chover. Aleluia. Elias sobe para o Monte Carmelo de novo, põe a cabeça no meio das pernas e começa a dizer: Senhor, manda chuva. Vem, Senhor, manda chuva, meu pai. Moço, vai lá, olha aonde está, voltado para o mar, vê se tem nuvem. Tem não, Elias, nenhuma. Volta de novo, rapaz. Ele vai 5, 6. Tem não, Elias. Vai de novo, rapaz. Na 7ª vez ele olha. Ele diz: estou vendo. Volta para Elias: está vendo o quê? Eu estou vendo uma nuvem tão pequenininha, do tamanho da mão de um homem. É alguma coisa? É. Vai lá e diz para Acabe: prepara teu carro, vai embora rápido, porque a chuva vai cair. Irmãos, quando Deus levanta homens e mulheres na autoridade do seu Espírito Santo, Ele faz coisas extraordinárias. Quando alguém se coloca diante dele, como Elias, vai ter momento de se esconder, vai ter momento de se esconder, vai ter momento de não aparecer, vai ter momento de ficar no anonimato, mas vai ter momento que Deus vai te chamar e vai dizer: abre a boca, e o que eu ministrei sobre você lá no esconderijo, fala, porque eu estou contigo. Adore ao Senhor nesta noite, adore ao Senhor nesta noite. Deus quer levantar leões aqui esta noite. Ele amanda suiderei. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele mandar suiderei. Aleluia. Não sei aonde você está. Eu não sei se você está à beira do rio Quebar, à beira do ribeiro de Querite, se você está na caverna, se você está no deserto, ou se você está diante de reis. Não importa onde você está, abra sua boca e faça aquilo que Deus tem mandado você fazer. Aleluia, 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 aleluia. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Vai chover, irmão. Vai chover em nome de Jesus. Vai chover em nome de Jesus. Vai chover na sua casa. Vai chover na nossa nação. Vai chover na nossa igreja. Era mandar suiderei. Era comandar. Era mandar suiderei. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Bendiga o nome dEle nesta noite. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu não sei se você já fez assim quando era menor, novinho. Passa um avião lá no céu. Aí você faz assim, do tamanho do meu dedo, né? A lua, do tamanho do meu dedo, eu escondo ela. Aí você vai lá no aeroporto internacional dos Guararapes e olha de longe, vê o avião parado, e você diz: meu Deus, como ele é grande.
e cabe tanta gente dentro dele. Mas de longe eu pensei que era do tamanho do meu polegar. Que Deus aqui esta noite abra os teus olhos para entender que o Deus que fez a promessa, o Deus que te conduziu até aqui, às vezes parece que a gente fecha com o polegar, mas é porque está muito longe, é porque está distante. Quando Ele trouxer para mais perto, você vai dizer: como Ele é grande, como Ele é poderoso, como é que Ele faz essas coisas. É porque parece que Deus gosta de fazer primeiro as coisas mais difíceis, para depois fazer as mais fáceis. Eu não vou continuar mais. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Mas que você entenda aqui essa noite, que como Elias, vai ter momento de ficar no anonimato e se esconder, mas vai ter momento de falar. Não seja como os 100 profetas, nem como os 7.000. Seja como Elias essa noite, em nome de Jesus.